2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. Os irmãos encontraram? Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Até aqui. Amém? Vamos orar? Amanhã, os irmãos sabem, nós vamos ter aquele jantar dos casais, dos namorados aqui da igreja. E o Arnaldo está lembrando para nós estarmos orando, para Deus abençoar aquele momento, abençoar a palavra que nós vamos ter, e para que a boa mão de Deus e a graça de Deus cumpra o propósito dele na nossa vida. Ainda tem ingresso, Arnaldo? Já vendemos todos? Só tem mais um ingresso para um casal. Se você não comprou o seu, ainda tem tempo de comprá-lo, né? Mais 20 lugares. Glória a Deus. Então, esse já é além daquilo que havia sido planejado, né? Amém. Vamos orar então, pedindo a Deus para abençoar esse evento, esse momento que nós vamos ter e nos dar a palavra também. Curva a sua cabeça. Eu gostaria que você começasse a orar. É um evento da igreja, é um trabalho da igreja para abençoar a vida dos casais. Então, nós precisamos da bênção de Deus, da bênção do Senhor. Comece a orar, comece a pedir a Deus para derramar graça sobre tudo aquilo que vai ser realizado amanhã, para que tudo saia contento, desde a presença de todos os casais, para Satanás não amarrar, embaraçar, impedir qualquer um casal de ir, para Deus abençoar a palavra. Comece a orar, comece a clamar a Deus nesse momento. Glória a Deus, bendito seja o teu nome. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, Deus, nós nada somos e nada podemos fazer. Nós estamos aqui nessa noite reunidos em nome do Senhor Jesus. Como povo de Deus, nós queremos pedir a intervenção do Senhor, a graça sobrenatural do Senhor, a alegria do Senhor, a restauração do Senhor sobre a vida dos casais que estarão ali presentes. Que o Senhor possa abençoar aquele momento, trazendo a alegria do Senhor, ó Deus, trazendo transformação, cura, realização da Tua obra na vida dos casais que ali estarão. Livra de toda perturbação, Senhor. Nós não desconhecemos desígnios de Satanás e clamamos ao Senhor que acampe os seus anjos, que o Senhor possa livrar-nos de
toda perturbação, de toda ação maligna, de todo acidente, de todo incidente, de tudo aquilo que vier para perturbar e tirar a paz, que o Senhor possa nos livrar. Abençoe a vida do pastor Fabiano, dá-lhe a tua palavra, dá graça, traga-o em paz, ó Deus de Goiânia, e que ele venha com a palavra do Senhor para os nossos corações. Abençoe a liderança com toda a equipe, que tudo transcorra bem para a tua glória e para o teu louvor. Agora queremos pedir a tua palavra, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Se a gente ler rapidamente, não entender o contexto, nós não vamos compreender por que eles sobem para prendê-lo. Nesse momento, Davi consegue ajuntar todo Israel debaixo do seu governo. Até então, ele estava reinando somente sobre Judá. Das 12 tribos, das 12 províncias, somente a tribo de Judá havia reconhecido Davi como rei. Enquanto ele era rei de Judá, ele não ameaçava. Ele não era uma ameaça para os filisteus. A partir do momento que Deus o colocou numa posição mais elevada, numa posição de governar e de reinar sobre todo Israel, aí já incomodou. Aí os inimigos, os filisteus, já se sentiram incomodados. E Israel é uma nação. E eu fico pensando o que dá na cabeça desses filisteus para querer vir prender Davi. Porque Davi viveu muito tempo como um perseguido, viveu muito tempo como um enxotado, e inclusive foi um refugiado lá na terra dos filisteus. Quando Davi vivia perseguido, vivia correndo de Saul como uma pulga, como um cão, ele não incomodava absolutamente ninguém, não perturbava ninguém. Quando ele era um refugiado, dependia deles e do favor deles, ali dos filisteus, que ele ficou numa daquelas regiões dos filisteus, ali em Aquis, era refugiado, estava debaixo da guarida deles, dependia dos favores deles, estava tudo bem, ele não incomodava absolutamente ninguém. Mas a partir do momento que Deus começou a alçá-lo, que Deus começou a retirá-lo daquela posição obscura de perseguido, de cão, de pulga, e começou a levantá-lo, a dar-lhe um nome, a dar-lhe autoridade, a fazer dele aquilo que Deus pretendia fazer, a cumprir na vida dele aquilo que Deus pretendia cumprir, aí ele incomodou profundamente os filisteus, e eles acharam que eles podiam ir lá no país, prender o Davi, porque ele não era absolutamente nada, absolutamente ninguém. E a situação de Davi e de Israel era uma situação extremamente frágil. O rei Saul tinha morrido, o reino estava fragmentado, Saul morre exatamente numa batalha contra os filisteus. Eu já falei para vocês que nesse momento os filisteus eram muito mais fortes do que Israel. Eles há muito já dominavam a arte de transformar as pedras em ferro, fazer espadas, fazer carros de guerra. Eram poderosos e opressores. E são eles que matam Saul. Saul arregimenta um exército de quase 300 mil homens. Um exército de 300 mil homens é um grande exército.
e ele é derrotado pelos filisteus e é morto nessa batalha. Agora se ajuntam todos os filisteus e vêm para prender Davi, para humilhá-lo, para derrotá-lo, para dar-lhe uma refrega e talvez matá-lo. E o contexto é esse, eles estão saindo de uma derrota. O rei morreu, eles estão fragmentados, o reino está enfraquecido. Do ponto de vista político, a coisa está capengando. Do ponto de vista econômico, a situação é ruim. Do ponto de vista militar, Israel é muito mais fraco e capenga do que os filisteus. Mas a primeira coisa que o texto nos ensina nessa noite é que a vitória, ela não vem das circunstâncias. A vitória, ela vem do Senhor. A vitória, ela vem do Senhor. E o Senhor já havia dito para Gideão que para ele pouco importa livrar com muitos ou com poucos. Para Deus tanto faz. Para manifestar a sua glória, manifestar a sua força, manifestar o seu poder, pouco depende da nossa força. A força, o poder, a autoridade é dele. Davi, pela graça de Deus, ele entendia isso. Ele entendia essa dependência de Deus. Ele dependia que todas as circunstâncias que aconteciam na vida dele eram conduzidas por Deus. Ele sabia muito bem qual era o momento da existência dele no plano de Deus e no propósito de Deus. Davi não consegue fazer uma leitura da história da sua vida a partir ou separadamente da presença de Deus e da ação de Deus. A história de Davi, ela é entremeada com a história de Deus. A história de Davi, ela é pontuada pelos eventos provocados por Deus. A sua história de vida é desenvolvida e pontuada pela ação do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. E quando ele vê esse exército enorme, essa circunstância adversa, que vem contra ele para derrotá-lo, prendê-lo, humilhá-lo, destruir o reino de Deus e o povo de Deus, Davi só faz uma coisa. Versículo 19. O que está escrito aí na sua Bíblia? Consultou ao Senhor. Repitam comigo. Davi consultou ao Senhor. Esse Deus de Davi, que é o nosso Deus, é um Deus vivo, gente. Esse Deus é um Deus que escuta. Esse Deus é um Deus que ouve. Esse Deus é um Deus que responde. Esse Deus é um Deus que fala. Talvez o grande desafio do nosso tempo seja exatamente a incredulidade. Falamos tanto de Deus, mas falamos de Deus de uma forma que banaliza a presença de Deus e a ação de Deus. Falamos de Deus, achamos que conhecemos Deus, mas não confiamos suficientemente em Deus para Ele conduzir a nossa vida e dirigir a nossa vida. Aí eu repito uma frase que muitas vezes já disse aqui, e que não é minha, do pastor Ricardo Barbosa. A pior forma de ateísmo não é o ateísmo filosófico, não é o ateísmo do materialismo histórico que está nas universidades. A pior forma de ateísmo é aquele que está dentro da igreja. Que as pessoas falam em Deus, mas Deus é irrelevante. Não é o Deus presente que nós encontramos e percebemos aqui na vida de Davi. Então, diante da circunstância adversa,
A primeira coisa que Davi faz antes de tomar uma decisão, antes de dar um passo, é Davi consulta ao Senhor. Ele pergunta para Deus: Senhor, eu subirei contra os filisteus, eu vou sair para essa batalha, Senhor. O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos, porque a vitória vem do Senhor. Se o Senhor não for adiante, se o Senhor não seguir adiante, se o Senhor não batalhar por mim, se o Senhor não abrir as portas, se o Senhor não quebrar as muralhas, se o Senhor não destruir os grilhões, se o Senhor não se sobrepor às adversidades, eu vou ficar aqui quietinho. Dependência de Deus. No mundo que enche o saco da gente o tempo inteiro dizendo: você pode, você consegue, você é o cara, se você planejar, se você estabelecer as suas metas, você vai conseguir. E a gente acredita, dá com os burros na água, fica estrupiado, machucado, fracassado, achando que é a pior das criaturas. Quando, na verdade, a palavra de Deus está nos ensinando, como princípio aqui nesse texto, que nós devemos confiar no Senhor, consultar ao Senhor e depender do Senhor de todo o nosso coração. Nós podemos ler a Bíblia toda e podemos conversar com muitas pessoas que conhecem a Deus e que vivem na presença de Deus. E nós não vamos encontrar sequer uma pessoa que possa dizer que Deus estragou a sua vida por confiar nele de todo o coração. Nós não vamos encontrar uma pessoa sequer que vai dizer que a sua vida foi estragada porque ele consultou a Deus, porque ele dependeu de Deus ou porque ele esperou no Senhor. Deus não estraga a vida de ninguém. Nós estragamos. Assim como Saul estragou a vida dele. Saul estragou a vida dele, estragou o reino dele, estragou a família dele, porque ele não confiou no Senhor, porque ele não dependeu do Senhor. Então, Davi, ele está refletindo, né, e nos mostrando aqui essa grande lição que é presente em toda a palavra de Deus. Esse Deus que nós invocamos, esse Deus que nós falamos que servimos, esse Deus é um Deus vivo. Esse Deus não é um ídolo. Eu posso dizer com muita propriedade, porque infelizmente, já andei atrás de muitos ídolos. Já carreguei ídolos. Já beijei os pés de ídolos. Já beijei mão de ídolos. Já beijei papelzinho pendurado nos ídolos. Mas eles têm ouvido e não ouvem, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, têm boca e não falam, têm pés e não andam. E Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 12, que nós fomos chamados e resgatados dos ídolos mudos para o Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo que nós podemos contar com Ele. Seja na circunstância que for e na situação que for. Eu acredito que vocês, à semelhança de mim, já fizeram algumas coisas erradas. E quase todas as vezes que eu dei com os burros na água foi porque eu agi precipitadamente, sem consultar ao Senhor, confiado na minha inteligência e na minha experiência. Confiado na minha experiência de vida, na minha sabedoria, na minha inteligência, dei o passo, depois não deu mais para voltar para trás, e eu vi que tinha feito uma besteira. Então, nós não perdemos, irmãos, não perdemos em consultar a Deus, buscar a Deus e esperar de Deus a resposta. Senhor, eu não procurei
Eu não fui até eles, não os provoquei, mas eles vieram contra mim. E agora, Senhor? Vou subir contra os filisteus? Posso subir? O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? Porque ele estava certo, mas muito certo e seguro, que a vitória venha do Senhor. Se vocês se lembrarem e lerem aqui mais um pouco a história de Davi, lá na frente, depois de mais velho, mais calejado, mais forte, mais poderoso, ele fez uma besteira tremenda. Ele mandou o Joabe, o general dele, fazer uma contabilidade do exército. Faz um levantamento de Judá para todo Israel. Aí eu quero saber qual é o meu poder de fogo. Eu quero saber com quantos eu posso contar. Eu quero saber qual que é a minha infantaria, quero saber qual que é o meu contingente, quero saber qual que é o meu exército, eu quero saber aqui nas minhas mãos, eu quero ter o controle, eu quero saber com quem é que eu posso contar. E aquilo entristeceu o coração de Deus, porque ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos naquilo que ele possuía. Vocês conhecem a história. Nesse momento aqui, os olhos dele estão postos em Deus. Nesse momento aqui, ele não está colocando os olhos dele no contingente dele, na força dele, no poder de fogo que ele tem. Mas ele está colocando os olhos no Senhor. Senhor, posso ir? Posso subir? O Senhor vai me dar a vitória? E Deus responde: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. A resposta de Deus veio, o sinal verde foi dado, as portas se abriram, podemos então marchar com segurança. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. Deus confirmou a sua palavra. Deus não é Deus que mente. E os derrotou ali. Talvez você esteja se indagando, né? E é bem possível que isso esteja acontecendo. Como é que eu posso consultar a Deus? Como é que Deus vai me responder? Como é que Deus vai falar? Não existe uma fórmula, irmão. Não existe uma fórmula. Eu não sei se isso ajuda ou se piora. Mas não tem uma fórmula. Isso é muito peculiar da nossa relação com Deus. É muito peculiar da nossa dependência com Deus. Com alguns, Deus coloca uma impressão no coração dele, uma impressão assim dentro do coração, inabalável. E ele toma aquele sentimento dentro do coração, numa convicção absoluta de que é Deus que está falando, e aquela é a forma de Deus falar com ele. Outro, às vezes, Deus fala com ele em sonhos. Deus não tem tempo para falar com ele durante o dia, ele não tem tempo para Deus, não dá conta de ouvir a voz de Deus. Então, quando ele deita, dorme, relaxa aquelas barreiras mentais, aí o Espírito Santo acha espaço, entra no sono dele e dá-lhe um sonho como uma resposta. Ele acorda no outro dia, Deus falou comigo. E não fica aquela coisa assim, igual a onda do mar. Ah, será que foi Deus? Será que não foi? Gente assim não vai para lugar nenhum também. A pessoa acorda e fala, Deus falou comigo. Esse sonho não foi da barriga cheia, isso foi Deus. Mas isso é muito peculiar. É muito da sua relação com Deus. É muito da sua particularidade com Deus. Ou, às vezes, Deus chega para você e fala através de outra pessoa. Estava conversando com o pastor Éder hoje. Ele disse que há uns 20 anos atrás estava assim, propenso a tomar uma decisão, não sabia que decisão tomar, estava
orando a Deus, buscando a Deus, para que Deus lhe respondesse, e buscando Deus, consultando Deus, pedindo a direção de Deus. E para piorar a situação, lhe apareceram duas propostas. Aí que ele ficou mais confuso ainda, não sabia para que banda que ia. E quando ele estava para bater o martelo numa, o telefone toca, uma irmã liga para ele e fala: pastor, eu não sei quem é o senhor não sabe quem eu sou, eu estou ligando para o senhor para lhe dizer que Deus me manda falar. Que naquilo que o senhor perguntou para ele, a resposta dele é essa. Assim, sem rodeio, sem muita coisa, mas diretamente. E ele entendeu perfeitamente que aquilo era a resposta de Deus, porque não tinha como aquela mulher saber do que ele estava vivenciando, o que ele estava passando. Sossegou o coração, rumou a confusão, que ligou para o camarada lá, falou: olha, aquilo que eu estava pensando, que a gente estava quase acertado, esquece. Não, mas o que foi? Não adianta eu te explicar por telefone, que você não vai entender. O dia que eu te ver cara a cara, eu te explico. Deus responde. Pastor, de que maneira? Não tem uma fórmula. Porque Deus não se enquadra numa fórmula. Se houvesse uma fórmula, nós utilizaríamos essa fórmula para manipular Deus e apertar o botão e obrigar Deus a falar. E Deus não se submete a isso. Ele fala, ele responde, mas do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e por misericórdia ele responde. Mas que ele responde, ele responde. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus responde, irmãos. Deus responde. Deus é um Deus vivo. Glória a Deus. Deus é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que age na nossa vida, um Deus que intervém. A gente só não escuta mais porque nós somos tapados espiritualmente. Não vivemos uma vida assim plena com o Senhor. Vivemos uma vida muito misturada com o mundo, com o pecado, aí não escuta Deus mesmo. Mas quando nós dedicamos a nossa vida a buscar a Deus de todo o nosso coração, eu não tenho um pingo de dúvida, e digo com toda a veracidade, esse Deus de Davi é o nosso Deus, amém? Esse Deus de Davi é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Jesus, é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus que responde. Mas se você ler um pouquinho atrás, e nós não vamos ler agora, Deus não respondeu a Saul. Para Saul, Deus não respondeu. E ele buscou e pelejou, tentou manipular e achou um jeito, e Deus não respondeu. E o coração dele estava tão desviado de Deus, que Deus não tendo respondido, ele foi buscar uma feiticeira, uma médium, para poder adivinhar as coisas para ele. Ou seja, Saul não queria Deus, nem a vontade de Deus, nem a resposta de Deus. Saul queria uma vantagem. Saul queria manipular o sagrado. E Deus não lhe responde absolutamente nada. Mas Davi, que teme a Deus, que serve a Deus, que ama a Deus, cujo coração está firmado em Deus, ele consulta ao Senhor e o Senhor lhe responde. Subirei, Senhor? Sobe. O Senhor vai me dar a vitória? Vou. Eu vou te entregar, vou entregá-los nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu. Quem foi que rompeu?
o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou aquele lugar Baal-Perazim, ou seja, aquele que rompe. Depois dessa primeira refrega, que Davi, pelo Senhor, na graça de Deus, no poder do Senhor, vence os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou ao Senhor. Veja aí, versículo 23. Achou? Lá no versículo 19, Davi consulta ao Senhor. O Senhor lhe responde. Ele vence os filisteus. Depois os filisteus se ajuntam de novo. Era para o Davi partir para a batalha. O Senhor foi comigo, na primeira vez eu venci, e eu vou de novo e vou vencer. Mas ele faz isso, irmãos? Não. Mesmo tendo obtido uma primeira vitória, ele não confia nas probabilidades da sua própria força. Mais uma vez ele consulta ao Senhor, o versículo 23. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Quando nós consultamos a Deus, preste atenção, Deus não somente responde, mas, na maioria das vezes, Ele pode nos dar a estratégia certa. Ele ainda nos dá a estratégia certa. Mas o fato é que Ele consulta novamente ao Senhor. Ele pergunta para o Senhor. Ele depende do Senhor. Ele sabe que a vitória vem do Senhor. Ele sabe que se Deus não agir e se Deus não realizar, ele está perdido. Então Deus diz: não, Davi, você não vai subir. Você vai dar a volta por trás e atacá-los de frente das amoreiras. E você só vai sair quando você ouvir um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Então apressa-te, porque o Senhor saiu adiante de ti. Imagina quando o Senhor vai adiante de nós. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Para encerrar o versículo 25, o que diz no versículo 25? Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Isso faz a diferença em tudo, irmãos. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Ele não foi desobediente. Ele não teve uma ousadia dele mesmo, da carne. Mas ele teve uma ousadia no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenara. Eu posso imaginar que talvez tenha alguém aqui pensando: mas será que Deus importa assim com as mínimas coisas da minha vida? Ou será que Deus importa com essas grandes batalhas e essas grandes pelejas? Deus se importa sim. Quem não aprende no pouco, nunca vai aprender no muito. Quem não aprende a depender de Deus nas coisas pequenas, nunca vai aprender a depender de Deus nas coisas grandes. Quem não depende de Deus nas coisas que Ele é sábio, entendido e habilidoso, ele não vai depender de Deus também nas outras coisas. Então, Deus se importa conosco. Essa é a diferença do Deus cristão, do Deus da Bíblia, em relação aos outros deuses. Havia uma grande crise no Império Romano com a fé cristã, porque aquele pessoal do Império Romano, aqueles sábios e aqueles pensadores, eles diziam, o Rusto Gonçalves, numa história ilustrada do cristianismo, ele conta muito isso, eles diziam: não entendemos esse Deus cristão,
que se intromete na vida deles e que participa da vida deles em todos os aspectos. Deus participa sim, irmãos. Deus interfere sim. Quando nós o buscamos, quando nós dependemos dele, quando nós confiamos nele de todo o nosso coração. Consultou Davi ao Senhor, o Senhor lhe respondeu, fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até Gezer. Quem é que nos dá a vitória? O Senhor. A vitória vem do Senhor. Ele é o Senhor das vitórias. Deus nos direciona e nos orienta quando nós o buscamos e confiamos nele de todo o nosso coração. Vamos orar?